Olá pessoal, boa noite. Então, estamos começando esse Meetup Elixir Brasil Online. Acho que faz tempo que a gente não tinha um evento assim, desde a pandemia, quando tivemos vários meetups online lá no Elog Ceará, e tivemos também eventos online, a CodeBeam Brasil, qual mais, né? A própria Elixir Brasil. Então, recentemente eu organizei um evento presencial, o Elixir Fortaleza, que foi transmitido também ao vivo, mas é aquilo, a interação de quem está online num evento presencial não é a mesma coisa. Então eu pensei, não, acho que é legal ter um evento também 100% online que permite uma troca de conhecimento diferente do que um evento presencial. Não vou dizer que um é melhor ou pior, mas são coisas diferentes. Então, eu coloquei essa chamada lá, avisei para o pessoal. Por sorte, o Fernando e o Paulo se voluntariaram a fazerem as palestras, o que é muito legal. Eu gosto sempre de avisar, eu acho que eu posso compartilhar a tela aqui, né? Deixa eu compartilhar. Não, eu acho que não está aparecendo para mim. Não, vi aqui. Eu posso compartilhar uma aba do Chrome, é esse aqui. Então, essa aqui é a página do... Já apareceu para vocês? Joia. Sim, Então, essa aqui é uma página que eu criei para o Meetup Elixir Brasil Online, né, falando justamente essas coisas, que para pessoas interessadas em Elixir, Erlang e linguagens da BIM, né? Se tiver alguém aqui, por exemplo, que, poxa, eu gosto de Glean, tô entendendo bastante agora de Glean, estou praticando Glean. Para quem não sabe, Glean é uma outra linguagem da BIM. Quiser dar uma palestra num próximo Meetup virtual, ótimo, né? E eu coloquei esse formulário aqui, né, para esse aqui, não sei se depois, talvez para um futuro, como a gente não tem uma data ainda pensada para o futuro, vai ser assim. Eu gosto de falar também que eu faço parte, eu acho que é importante eu destacar aqui que eu faço parte lá do podcast Elixir em Foco, até eu estou vendo que a Zoe está aqui Zoe, nossa co-host lá no podcast, junto com Hermínio e Cristine. E o Paulo já foi entrevistado lá, escutem a entrevista com ele. E eu faço parte também do mestrado profissional do programa de pós-graduação em computação aplicada, por sinal está com inscrições abertas, se vocês souberem de alguém que queira fazer um mestrado aqui em Curitiba. O mestrado é presencial, mas a gente faz bastante coisa online, e é um mestrado público, gratuito, e se quiser fazer com Elixir também, estamos abertos a isso. Faço parte também do podcast Fronteiras de Engenharia de Software, do Emílias Podcast e da Erlang Ecosystem Foundation, que geralmente apoia esse tipo de iniciativa, como esses meetups. Então, a programação de hoje, para quem está chegando, para quem não viu aqui, a gente vai começar com a palestra do Fernando Ramazaki de Amorim. O título da palestra é Usando Active Change Set para validar regras de negócio. Então, duração aproximada. A gente coloca essa programação, eu coloquei aqui em construção, mas assim, programação é sempre uma coisa que pode ir mudando aos poucos, então pode ser que ele termine um pouco antes, um pouco depois, mas 20 minutos que a gente estabeleceu, e o Fernando é engenheiro de software com mais de 20 anos de experiência, contribuindo ocasionalmente para projetos de código aberto, atualmente desenvolvendo aplicações Elixir na Vue.com para oferecer a todos os viajantes as melhores ofertas de reservas de hotel em todo o mundo. Eu queria também que o pessoal que está aqui, que estiver procurando emprego, que estiver no chat... a pergunta ali do Regis Melo, se o mestrado é presencial. É assim, o nosso mestrado originalmente era presencial. Durante a pandemia, a gente passou muita coisa para online. Então, por exemplo, nesse exato momento, ontem eu tive a segunda aula da disciplina Introduction to Functional Programming, que está sendo 100% online. Tem várias outras disciplinas acontecendo 100% online, mas eu não posso garantir que tudo vai ser 100% online. Talvez algumas coisas tenham que ser presenciais. Tem vários alunos, tem até, se você procurar o @vepo no Twitter, ele está fazendo à distância, né? Tá dando certo para ele, mas também ele começou durante a pandemia. Sim, então voltando.
que é que eu estava falando mesmo? É, aqui, pessoal que está aqui no chat, se alguém estiver procurando emprego, eu acho que esse é um bom momento de você dizer, olha, pessoal, estou procurando emprego aqui, sou Dev Senior LX. Se quiser também abrir o microfone e falar um pouco, eu acho que tem um lugar onde você pode pedir para falar. E também se alguém tiver com oferta de emprego, né? Dizer, olha, estou querendo contratar uma pessoa. Sei que tem umas vagas aí que estão sendo compartilhadas lá aqui no link que eu compartilhei aqui, né? Ou que está aqui para vocês. Eu nem coloquei o link, mas eu acho que todo mundo recebeu esse link aqui, né? Tem aqui o Elixir Brasil no Telegram, o Elux Ceará, então lá de vez em quando aparece. Não tá, acho que vocês sabem melhor do que eu, que não tá um momento muito bom, né, para vagas para pessoas desenvolvedoras, mas tem algumas aparecendo aqui e ali. Então, alguém tem alguma consideração, alguma coisa que queira comentar? Entrou no chat, em algum lugar? Não? O link que eu escrevi agora apareceu para todo mundo no chat? Apareceu. Então é isso. Então acho que a gente já pode começar. Fernando, muito obrigado por ter se oferecido aí. Se quiser já compartilhar seus slides e começar a sua apresentação. Tá bem. Obrigado, Adolfo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos pela participação entrando aqui. Já faz um bom tempo que eu não participo de alguma coisa no Brasil. O Elixir Meetup Online foi uma oportunidade para eu poder estar perto de novo com a comunidade Elixir. Então, agradeço a todos antes de mais nada. Eu vou compartilhar minha tela, só um momento. Deixa eu ver. Não, este aqui. Se vocês puderem ver o meu slides, só confirma, por favor. Tá perfeito. Ok. Ah, ah, o que eu quero compartilhar hoje é um uso. Talvez eu espero que alguém esteja já usando o Active CN7 dessa maneira. Para validar a regra de negócio, eu vou explicar e o importante, eu vou mostrar algum código que rodando em produção, então que eu tenho usado nas minhas equipes. Então, é uma coisa que na prática funciona. Só para dar um contexto, então, assim, eu acredito que todos estejam familiarizados com o Ecto 7, como que funciona. Eu não vou entrar em detalhes aqui. É uma ferramenta tooling que vem com o ecossistema de Elixir. Então, parte do Ecto 7 habilita você a fazer validações com parâmetros que, então, por exemplo, isso aqui eu tirei da documentação do Exchange 7. Validação de parâmetros, por exemplo, que retornam de um formulário, uma API, alguma entrada de algum cliente. E vamos dizer assim, o uso mais comum é para modificar dados, então, numa base de dados. Só dando um contexto aqui, então isso aqui eu acredito que seja trivial para todos. Tem aqui um esquema, um Ecto Schema. Isso eu peguei também um exemplo que na verdade é bem didático da documentação do Ecto Synthetics. Tem um esquema que eu tenho que representa uma tabela no banco de dados, então eu tenho alguns campos, nome, e-mail, o age, que é a idade, e aí eu tenho um change set, ele vai fazer o cast, ele vai converter os parâmetros que foram recebidos nesse map aqui para o meu esquema, que no final das contas é uma structure, é uma Elixir structure. E aí a gente tem as validações, validate query, por exemplo, validate format, validate inclusion. Isso usando, por exemplo, a gente vai inserir uma entrada de user aqui na base de dados, então é o uso trivial do Active Synset. A gente cria o Synset, e aí usando um repo, faz um insert aqui, e aí, nesse caso, por exemplo, em relação à validação, por exemplo, o age, só voltando aqui,
A nossa validação de age é entre 18 e 100 anos. É claro, passando uma validação, um valor de age zero, então ele vai retornar que é inválido, e isso acontece na hora de fazer o insert. Tá, isso então vamos dizer assim, é o uso mais trivial do Active Set. Outra maneira, ainda dando contexto, a gente pode fazer validação de dados, mas não necessariamente que vão ser usados numa base de dados. A gente não necessariamente quer representar uma tabela no banco de dados. A gente pode validar dados, por exemplo, o input como foi ali na exemplificação da documentação do Acton, input de uma API, de um formulário. Então, a gente pode usar o Acton Set sem ter a base de dados só para fazer essa validação. Eu vou pular já pro código, que aí é mais interessante ver o código ao invés dos slides. Eu vou sair desses slides aqui. Então, vou pegar um exemplo aqui. Esse é um módulo, por exemplo, aqui representa alguns parâmetros para fazer um cancelamento de uma reserva, que é chamado do booking aqui. Continuo usando o ActoSchema, continuo usando o Act37, a mesma coisa que é usado para base de dados. Aqui são type schema, mas vamos na parte interessante que são os campos. Se o código não estiver visível para todos, eu posso aumentar o tamanho da fonte. Só me avisa, tá? Se tiver ok. Acredito que está num tamanho bom. Aqui, então, eu tenho a definição dos campos. Ótimo. Normal, como a gente faz na base de dados. Mas a diferença aqui é que a gente está usando, ao invés de um esquema, a gente está usando um embedded schema. O embedded schema é o quê? É uma representação de dados em memória. No final das contas, é uma structure do Elixir, mas como a gente está usando aqui o ActoSchema e as ferramentas do ChangeSet, então acaba tendo mais funcionalidade e mais funções. No final das contas, é uma structure. Nesse caso aqui, um ActoSchema. Então, imagina que a gente pode usar esse ActoSchema para validar uma entrada de dados. De novo, acredito que isso é um uso mais trivial também do Acto. Eu vou mostrar, por exemplo, aqui é só um pattern de uma maneira de usar, existem várias maneiras, mas, por exemplo, a gente poderia criar uma função aqui, publica build, que recebe como parâmetros um map. Então, imagina que você está recebendo isso, por exemplo, se você tem uma Phoenix Application, você está recebendo isso como entrada de dados numa API ou num formulário. Nesse caso aqui, específico, seria de uma API. Você recebe os dados, aqui tem alguma manipulação. Eu não removi nada do código, porque esse código está rodando em produção. Peguei exemplos da aplicação que eu uso no trabalho que a gente está usando em produção. Aqui tem alguma normalização de dados, mas isso aqui não é importante. Então, a gente vai fazer o cast. Aqui são definidos quais são os parâmetros que são obrigatórios, opcionais, estão lá em módulo de atributos, só voltando aqui em cima, só para dar uma olhada. A gente tem aqui parâmetros que são obrigatórios, parâmetros opcionais, então nem todos os parâmetros aqui, nem todos os fields os campos aqui são obrigatórios. Mas ok, a gente fez o cast e aí eu tenho a função pública validate. Dentro dessa função pública validate, é onde eu adiciono a minha validação, no caso, para esses parâmetros. Então, normal, validate require, validate format, validate inclusion de alguns campos, format do e-mail, do language code, inclusion do device, eu só quero que alguns devices que são habilitados sejam usados aqui. E aí eu tenho a validação. Aqui eu estou fazendo uma coisa mais customizada, esse Change Set API é outro módulo, mas assim, imagina que você está usando o Change Set aqui. Então, assim, a partir daqui, essa função build, ela pode retornar um esquema que foi construído, né? Então, agora eu tenho essa structure que é um embedded schema, ou poderia retornar um erro. E aí eu uso isso
na minha lógica, onde está sendo consumido essa função build. Um outro exemplo aqui, esse é mais simples. Então, aqui eu tenho um parâmetro, por exemplo, de billing, no caso seria relacionado a pagamento, mesma coisa. Eu tenho aqui o embedded schema, então tem alguns parâmetros que são obrigatórios, e-mail, o primeiro nome, o segundo nome. E aqui a diferença que eu queria mostrar é que a gente tem a possibilidade de fazer embedded one. O mesmo esquema, imagina que se fosse uma representação de uma base de dados, você teria uma base de dados relacional, você teria um relacionamento entre as structures, mas assim, de novo, imagina que você, por exemplo, esse caso específico, a gente tem um endpoint o post, que recebe no payload um JSON. Esse JSON, é claro, no Phoenix, ele vai ser transformado no map. Esse map, então, ele pode ser validado e transformado nessa structure de billing, e aí com esses nested address e phone, através do change set. Então, tem de novo aqui as validações. Aqui no Cast Embed eu posso dizer se require ou não. Então, assim, isso é validação de entrada de dados, vamos dizer assim, input params. Isso pode ser não só necessariamente de API, de aplicações de web, mas pode ser qualquer input. Mas isso, de novo, é um exemplo mais trivial. O que eu quero mostrar para vocês, que aí entra mais relacionado, vamos dizer assim, específico regra de negócio, é claro, isso aqui pode ser regra de negócio, mas apenas validação de entrada de dados. Como que a gente pode usar o poder do Exchange Sets e poder de validar? Imagina uma situação, aqui é um outro modo que eu tenho, que ele acaba sendo um validator. Imagina que esse módulo, ele não representa uma estrutura de dados como input params, como uma tabela da base de dados, mas eu uso esse módulo como um validador de uma regra de negócio específica. Nesse caso, mesma coisa, eu estou criando um embedded schema aqui. Nesse caso, minha regra de negócio, ela vai receber como parâmetro um objeto booking e um objeto offer. Aqui ele tá definido o tipo como map, mas no final das contas está recebendo uma structure. E aí, como um exemplo, eu tenho uma função chamada validate. Então aqui tem o type dessas structures. Assim, eu não vou mostrar as structures como funcionam, mas imagina que eu tenho uma structure que representa um booking, uma reserva, eu tenho uma structure que representa uma offer, que é uma oferta. E aí usando os dados dessas duas structures, eu quero aplicar alguma validação de negócio. Só voltar aqui na documentação, aqui tem algumas validações que são aplicadas específicas para essa regra. Não vou entrar em detalhes, mas é só para exemplificar. Por exemplo, eu quero que um booking tenha um status que seja confirmado, uma reserva que seja confirmada. Aqui é um tipo de reserva, esse MOR é um tipo de reserva. Então, imagina que eu estou validando algum tipo específico de reserva. Está dentro do período de cancelamento grátis. Tem uma regra que o check-in desse booking ele precisa ser um dia no futuro. Além disso, eu quero validar na offer que eu estou usando junto com essa booking algumas outras coisas. Então, precisa ser um tipo de offer, eu valido datas aqui de check-in, check-out, eu valido alguma regra de preço, eu valido alguma regra de taxa. Ótimo. Só que aí, como que eu poderia fazer essa validação? É claro, poderia construir um validator, vamos dizer assim, na mão, né? Que é uma regra de validar na mão. Você pensar numa maneira de validar assim, bem, como vou dizer assim, esdrúxula seria, eu teria uns ifs,
if confirmed, if booking confirmed, if booking dentro do período de cancelamento, if check-in date tal date, if the offer tem o check-in, check-out date. Mas aí o meu código ele não fica muito elegante nem muito extensível. Como o Ector ele traz possibilidades de implementar validações customizadas, a gente pode usar, aliás, o Ector Chain7, a gente pode usar o Ector Chain7 para fazer isso. Então, o que foi criado aqui? Um embed schema, que tem dois fields, booking e offer, que são os dados que eu quero validar. Mas, assim, esse Ector schema, que no final das contas é uma structure, eu não quero usar ele como uma structure, eu só quero usar as funcionalidades do ActionChain Set para fazer uma validação. Então, uh, nessa, nessa, nessa função validate, deixa eu só mostrar aqui o T, que é o retorno dele. Então, ele pode retornar OK, um atom OK, que foi validado, ou ele vai retornar uma tupla com erro, e aí eu tenho uma estrutura de erro aqui específica do erro. Mas o importante é o quê? Esse validate aqui, essa função, ele não está retornando o embed schema por si só. Ele está retornando só, OK, é válido, OK, não é válido, e quais são os erros de validação. Então, como que a gente faz isso? É claro, a gente vai fazer o cast, é normal. Tem o validate required, que são os parâmetros que eu quero validar, os dados que eu quero validar, e aí entra uma função pública, uma função privada que tem o validate book, validate rebooking, esse caso. Essa função, ela recebe change set. Então, o que acontece? Eu tenho uma série de validações que são implementadas. Aqui eu estou fazendo um reduce nessas funções. Cada função dessa aqui tem uma regra específica de validação. Então, eu quero validar o check-in do booking, quero validar se o booking é confirmado, quero validar o período de cancelamento do booking. Mesma coisa para offer, com check-in, check-out, taxas, preços. E aí, fazendo esse reduce, todas essas funções, elas têm a mesma assinatura, recebem um change set e retornam um change set. Então, assim, é claro, poderia colocar aqui, chamar cada função, isso são maneiras de implementar, poderia chamar uma função atrás da outra, poderia fazer em um pipe, mas aqui eu optei por fazer um reduce. Então, você chama cada função, e cada função aqui tem uma regra específica para validar. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um mais simples. Validate Booking Confirmed. Ele vai receber o change set. Dentro do change set eu tenho chains. Então, o que foi modificado? Quando foi feito o cast lá em cima na função pública, ele vai receber o booking aqui. O booking tem um status, eu verifico se o status é confirmed. Booking, status é confirmed? Ok, não preciso fazer nada, retorno o change set. Foi validado, ok. O status não é confirmed, eu vou adicionar um erro no caso, aqui ele está usando uma função específica, mas deixa eu ir aqui embaixo, esse add booking error. No final das contas, esse add booking error, ele está usando o add error function, que é do Active Change Set, que ele está pegando o change set, dizendo qual é o campo, qual é a validação que falhou, e adicionando isso no change set. Então, eu estou alterando o change set. Então, voltando aqui. Onde estava aqui. Booking confirmed. Se o booking não é confirmed, então eu vou adicionar esse erro dizendo que a validação booking para o campo o field booking not confirmed, então falhou. E aí, como eu estou fazendo um reduce aqui, eu vou aplicar todas as validações. Eu não vou fazer uma validação e parar e retornar que houve um erro. Se uma validação falhou, ela continua passando por todas as validações. E aí, quando eu retorno o erro, eu tenho no change set errors, eu tenho todos os erros que foram identificados nessa validação específica. Então, isso é um exemplo de como usando, vamos dizer assim, esse padrão, né?
de como usar o que a gente tem já de funcionalidade do Exchange Set para você aplicar validações. Aí, assim, eu preciso de uma nova validação, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, adicionar aqui no mais uma função. Então, assim, cada função de validação, ela fica sendo, tem a sua regra, né? Bem separada, bem específica. Por exemplo, vamos pegar aqui uma de que está validando o offer, né? Então, na verdade, esse validate offer check-in, por exemplo, ele verifica se o check-in que está no booking ele é igual ao check-in que está no offer. Por uma regra específica, né? Aqui, então precisa ser dessa forma. Se eles não for igual, eu vou retornar um invalid check-in como um erro de validação para o campo offer. Então, assim, a offer não foi validada porque o check-in dele não é igual da minha regra aqui, não é igual ao do booking. Então, é, a gente consegue colocar essas validações customizadas, né, usando o ChangeSet. Eu vou dar um outro exemplo, também mostrando código, que é um validador específico. Esse aqui é um pouquinho mais simples, mas usa mais outros campos. Então, aqui eu tenho check-in, que é um date, offer, que é um map, é uma structure, tenho aqui provider code, que é uma string, e aí tem algumas validações que eu quero aplicar, que o provider, no caso aqui, o provider code, ele está dentro de uma lista de providers que podem ser utilizados, tem um período de cancelamento, aí verifica um range de datas, uh, e aí que é a mesma coisa, seguindo o mesmo padrão, o que, que ele recebe? Não validate, essa função validate. Então, eu tenho offer, check-in, provider code, que são os mesmos fields que foram definidos aqui no embedded schema. Então, feito o cast, normal. Sempre o validate require, só para garantir, é claro, a gente já está recebendo aqui na função, mas só para garantir que os campos, então, foram passados com os valores corretos, por exemplo, não foi passado no valor new, porque se cair na validação, eu não vou conseguir usar o valor new, então ele já valida aqui. E aí eu tenho as validações customizadas, que eu adiciono aqui, né? Então, eu valido o tipo da offer, valido se o provider é habilitado, cancelamento, o range de check-in, e aí é a mesma coisa. Nesse caso aqui, ele tem um config que ele é passado aqui, então é um pouquinho diferente a assinatura das funções de validação, porque é necessário usar um config para algumas validações, mas isso é independente. Então, isso traz flexibilidade porque você pode definir suas funções de validação de qualquer forma. Então, deixa eu só mostrar, por exemplo, esse aqui. Validate Merchant Tag é um tipo de offer específico. Não vou entrar nos detalhes aqui porque não daria tempo de explicar, mas imagina que eu quero que esse field Merchant Record da offer seja, aqui nesse caso, o Find Hotel. Então, ok, é válido. Se for um valor diferente, então ele vai cair na validação. Por exemplo, aqui é interessante validate provider. Então, do provider que eu venho aqui, no caso eu recebi isso como um campo, né? Não dentro da offer. Esse config, na verdade, é uma configuração que vem da aplicação. Então, imagina que você tem a aplicação configurada e você pode definir quais são os providers que são habilitados para essa regra específica. Então, leio da configuração e verifico que o provider code que foi passado aqui, ele está dentro dos providers que estão habilitados. E cai na mesma coisa se o change set, se eu passou na validação, não muda nada do change set, e aí vai chamar outra função de validação ali dentro do reduce, senão eu adiciono o erro e aí continua. Né? E aqui é a mesma coisa. Esse add error é uma função que foi importada, tá? do Exchange Set. Então, eu só estou adicionando, usando as funcionalidades do Exchange Set que tem aqui. Então, para essa validação específica, então, assim, a gente tem algumas validações nesse caso específico aqui, esse validator,
eu vou mostrar um uso aqui, só uma resposta da API. Deixa eu mudar aqui para o Postman. Isso aqui é uma chamada de uma API. Eu tenho um endpoint aqui chamado offers, com vários parâmetros. E aqui é um exemplo usando aquele validador de offer, onde caiu em várias validações, e aí eu estou retornando um erro na resposta dessa chamada da API. Então, você vê que eu tenho um erro, qual é o campo que eu estou validando? Então, o campo offer. Então, a offer que foi passada aqui nessa lógica, nessa chamada de API via GET, ela, ela não pode ser utilizada para essa lógica em específica porque caiu nessas validações. E assim, aí o interessante é que, para esse caso, é importante que não só a primeira validação que foi pega, que é retornada na resposta da API, mas todos o que foi inválido na offer. Então, eu tenho aqui a lista de validações que ela não atendeu, né? No mesmo caso, era aquele outro validador que eu mostrei que era Booking Offer, também, naquele caso não era específico de um retorno de uma API, mas o interessante é que, assim, tendo essas ferramentas do Act, você tem flexibilidade de usar em qualquer lugar do seu código. Se você tem alguma regra de negócio para validar, independente se vai para base de dados, independente se são entrada de parâmetros, você pode usar isso a qualquer momento. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma maneira diferente de usar Ecto. Se vocês tiverem. Deixa eu voltar aqui para os slides. Deixa eu achar meus slides. Então, é isso. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas. Certo, eu ver se tem alguma pergunta no chat. Eu queria começar antes perguntando, né, que eu entrei, você trabalha, obviamente, né, tá no slide na Vue.com. Eu vi lá no seu LinkedIn que você já trabalha há um bom tempo, né, na Vue. A primeira pergunta é, eu entrei no site da Vue.com e o back-end, a linguagem principal do back-end da Vue.com é Elixir? Ah, depende, depende do que é considerado principal. Vamos dizer assim, a maior parte das aplicações que a gente usa na Vue.com, elas são aplicações internas que elas são feitas em Go. E aí você fala onde é que entra o Elixir. O Elixir a gente usa na plataforma de Booking, que é a parte. Então, assim, deixa eu até aproveitar, mostrar o slide. O Vue é uma plataforma para reservas de hotel online. Então, tem vários passos, desde como essas ofertas são publicadas, como chega no site, a busca, até chegar no ponto final onde o usuário faz a reserva. Essa parte onde o usuário faz a reserva, que nós chamamos de checkout, então as aplicações que servem para esse propósito, elas são feitas em Elixir. Então nós temos três equipes que cuidam dessa parte do back-end, que seria do Booking Platform, e a gente tem usando Elixir nessas aplicações. A gente tem React, que é para o front-end, React Native, se eu não me engano, eles estão usando para o mobile app, mas back-end é basicamente Go para aplicações internas e Elixir para o Booking Platform. Maravilha. Olha, o Joel não quer abrir o microfone, não? Ou quer que eu leia Oi, aqui? posso Pode abrir falar aí, sim. Joel. Oi, pessoal, boa noite. Ah, bom, parabéns pela apresentação, muito legal. É um assunto muito massa, assim. Eu uso o ActChange Set para muita coisa, assim. E uma das coisas que eu uso muito é esse cenário que você falou, de você validar coisas que não são exatamente
esquemas, né? Não são exatamente dados de um banco de dados. Por exemplo, eu uso o ChangeSet para validar payloads de HTTP. E aí a pergunta minha era, tipo, se vocês já trabalharam com schemaless change sets, que são os change sets que não estão associados a um esquema em si, né? Porque ele tem uma síntese diferente e dá para fazer bastante coisa com isso, né? Enfim, aí a Sim, pergunta é sobre a experiência de vocês com isso. sim, deixa eu até abrir aqui. Acho que foi você que. É, você que. Obrigado, João, pela pergunta. Deixa eu até abrir aqui, ó, o esquema Lesson Set. Não utilizamos. é, é, acho que não tem nenhum cenário onde foi feito nenhuma implementação com schemaless. A gente sabe dessa opção, mas tem, assim, aí eu já vou entrar, na verdade, em outro assunto. Em geral, nas aplicações elixir.bio.com, a gente tenta ao máximo trabalhar com estrutura de dados definidas. Então, o que eu quero dizer? A partir do momento que, por exemplo, você recebe um input de dados de uma API, você recebe, no final das contas, vira um map, né? Se você está usando Phoenix ou recebendo JSON, payload, por exemplo. E aí a gente evita trabalhar com a bare map. O map que eu digo é o map do Elixir. Então, o primeiro passo seria transformar isso numa structure e a partir da structure, mesmo que seja uma structure só para carregar dados, aí usar essa structure dentro das camadas de negócio, ao invés de bare map. É claro, tem casos específicos, por exemplo, está usando metadata, dados que variam, não tem uma estrutura bem definida, mas em geral a gente tem essa abordagem. Então, talvez por isso a gente nunca usou o esquema Lesson 7, mas com certeza, Joel, mais uma opção aí de uso do Exchange 7. Saquei, de fato. A ideia, então, eu imagino que isso seja para simular uma espécie de tipagem de dados, né? Talvez na hora de você ter as suas mensagens de erro, quando você falha na validação, você tem uma dica lá de esse mapa que está validando, que tá falhando aqui, pertence a um grupo de regras que está em um módulo que acontece de ser um embedded schema. É isso? Faz sentido? Sim, sim, mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu vi aqui o comentário da Zoe, muito interessante essa estrutura de validator usando o Ecto, né? Não sei se foi naquele momento que você colocou o reduce lá com várias funções e não sei se é Zoe que também quiser abrir o microfone e falar. Mas é esse aí, né? Que você coloca o reduce. Por que você faz assim e não como um pipe? Eu não sei se você explicou, eu perdi aqui fazendo outra coisa, mas que não daria para ser somente um pipe? Ou não? Daria. Então, na verdade, isso no final das contas, é detalhe de implementação. Poderia ser um pipe, vários pipes aqui. Aqui está com reduce para chamar então a função que recebeu na entrada da função, né? Desculpa, na entrada do reduce, né? E aí você não precisa repetir os parâmetros, é só detalhe de implementação. Poderia ser um pipe. Por exemplo, nesse caso aqui, você teria um pouco maior aqui, mas Não, mas nesse segundo caso aqui que você mostrou agora, ia ter que colocar o mesmo parâmetro várias vezes no pipe, né? exatamente, porque é o config que ele não entraria no pipe. Mas é, é estilo de implementação, isso não acaba não tendo o mesmo resultado, realmente.
Ó, tem pergunta aqui, ó. Agora que eu vi que tem um lugar também para fazer Q&A, né? E o Matheus Camargo Marques, não sei também, Matheus, se quiser perguntar ao vivo, é só dizer, mas ele escreveu aqui: essas validações podem ser feitas em paralelo ou tem uma ordem para serem executadas? Nesse caso aqui, nessa implementação, elas acontecem em sequência. Mas nada impede de você, se você tem alguma validação que consome algum recurso, de você colocar algum código em paralelo e fazer essas chamadas. Assim, o conceito de validação seria o mesmo, né? E aí você poderia fazer ah, chamar isso aqui em outro processo, cada validação, alguma, assim, eu estou viajando aqui, poderia fazer em paralelo. Por exemplo, imagina que, não é o caso, mas assim, estou dando um exemplo hipotético. Imagina que alguma dessa validação depende de um serviço externo. Por exemplo, você tem que fazer uma chamada HTTP, a chamada HTTP para um outro serviço. Você poderia chamar, fazer essas chamadas aqui concorrentemente, em paralelo. E aí, quando você recebe a resposta, aí você decide se foi válido ou não. Por exemplo, só dando um exemplo hipotético aqui, né? Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria, então, eu só pergunto. É assim, não sei se você sabe, Fernando, provavelmente sabe, mas eu sou professor, então eu não tenho experiência prática que você, que o Joel, que o Paulo tem, né? Então a minha pergunta vai ser, como é que, mais genérica, né, mais abstrata, como é que você conheceu a Elixir? Boa pergunta. Boa pergunta. Ah, deixa eu só voltar aqui para o slide. E a galera, se quiser também pegar o QR Code aqui das nossas vagas. Ah, como eu conheci Elixir? Bom, como todo brasileiro, influenciado pelo José Valim. Ah, eu trabalho há 7 anos na Vio.com. Eu atualmente eu moro em Amsterdã, mudei para Amsterdã por conta dessa oferta de trabalho. Eu fui contratado na época era Find Hotel, agora teve um rebrand, agora é Via.com, como desenvolvedor Ruby. Então, eu trabalhei vários anos com Ruby. E anteriormente eu trabalhei na Local Web, a empresa de hospedagem aqui do Brasil. E, e, e a gente tinha um contato com a plataforma Tech na Local Web e vira e mexe contato com o Valim. Primeiro contato, vou dizer para você, foi meio estranho, porque o Valim começou a fazer palestra de concorrência, Erlang. Aí a minha primeira impressão foi que é isso? A gente está desenvolvendo em Ruby e aí vem com essa linguagem Erlang, com essa sintaxe horrível, né? Mas não estava claro assim exatamente onde que ele queria chegar, né? E aí, tudo bem. Aí depois de um tempo, na Local Web, surgiu a oportunidade de criar uma aplicação nova. E a gente apostou fazer um tryout, foi possível, né? Por escopo da aplicação, a fazer a aplicação Elixir. Só que na época eu estava saindo da local e eu acabei não participando muito, mas no final das contas a aplicação foi feita em Elixir. Por conta vamos dizer assim, um movimento natural de Ruby Engineers para Elixir. Quando eu entrei na Via.com, então eu estava estudando Elixir, mas eu fui contratado como Ruby Engineer e desenvolvendo as aplicações tinha Ruby. E aí eu tentei, por algum tempo, introduzir o Elixir. Comecei com aplicações pequenas, não sabia muito. Assim, meus primeiros códigos em Elixir era Ruby, escrito em Elixir, né? Com pensamento ainda orientado a objetos, tem essa noção de mutabilidade que
o approach desculpa, a abordagem de programação funcional. Mas a gente começou com um hackathon, fez uma aplicação simples, no final das contas, uma API bem simples de geolocation, que acabou indo para a produção a partir de um hackathon na Via.com. E com o tempo surgiu a oportunidade de criar essa aplicação, que é o Booking Platform, que na época não existia, a gente fazia integração de outra forma. E aí eu digo sempre que eu tive a felicidade de introduzir Elixir na stack do Vue.com. A gente tinha ótimos desenvolvedores Ruby, que estavam totalmente eu ia falar excitado, porque excited é a palavra em inglês, que estavam animadas em testar Elixir, em passar para desenvolver, fazer alguma coisa em Elixir. Então, isso teve essa coisa a oportunidade de criar uma aplicação do zero. Então, a gente não reescreveu uma aplicação existente em Elixir, a gente criou do zero. Com vamos dizer assim, os recursos humanos que a gente tinha, os engineers com bastante experiência em outras linguagens, principalmente em Ruby. E assim, deu certo. Poderia não ter dado certo, vamos dizer assim, que a gente, pelo menos a gente fez direito a aplicação e foi produtivo, nunca tivemos problema de performance. E aí a equipe foi crescendo, o escopo da aplicação foi crescendo, e aí o que a gente usa em Elixir hoje na Vue.com. Então, assim, meio que influenciado pelo José Valim, alguns contatos que eu tive com a linguagem, depois na prática que se provou que era algo produtivo, flexível e divertido, que é importante. A equipe se diverte escrevendo código Elixir das nossas equipes. Muito legal. Eu vi aqui que tem uns comentários aqui também no chat, né? O iDopter Labs, outra viagem de sugestão. De repente, um Reduce While poderia também servir como um short circuit, evitando que validações desnecessárias ocorram caso uma validação prévia já não tenha passado. Sim, E sim. Quem que comentou? Desculpa, eu não estou com o chat é que aberto. eu não sei o nome da pessoa, mas aqui tá, Tá. a conta é iDopter Labs. Ok. É uma empresa. Sim. Então, mas, então, com certeza, mas isso que é algo interessante que eu vejo nessa forma de fazer, assim, acho que em cima do que eu apresentei, tem várias variações, porque só a regra de negócio diz que eu não preciso aplicar uma validação se outra já falhou, então você implementa da forma que você acha melhor. E aí, por exemplo, usando um Reduce While, que vai ter a flag aí de quando você tem que parar o Reduce. Quem perguntou foi quem, fez o comentário foi o Carlos Souza, o Kaique, que é da Adopter Labs. E por último, tem um comentário aqui do Jorge K, mas é mais relacionado a paralelismo, né? Geralmente essas validações podem ser feitas em paralelo, sim, mas o custo do paralelismo é alto demais para se pagar, não vale a pena. Paralelismo é caro porque quando tu paraleliza é preciso orquestrar a conciliação dos dados, mensagens depois, e a comunicação entre processadores também é algo que tem um custo baixo, mas tem. Esse tipo de validação aí é tranquilo tu deixar rodando em um único core mesmo. Agora, se tu estiver carregando 1 milhão de itens de um banco, etc., para validar, daí vale a pena paralelizar, aí é ver as opções Flow, GenStage, etc. Eu acho que não tem mais nenhum comentário, a gente terminou o tempo. Muito obrigado, Fernando. E eu aproveito também para mencionar que a gente está fazendo esse encontro aqui usando a conta do Google Zoom da Tribe, né? Que o Zoom é bem melhor que o Google Meet, que normalmente eu usaria para esse tipo de encontro. Então agradecemos também a Tribe aí, o Pedro que está aqui representando, né? Acho que tem outras pessoas da Tribe, mas o Pedro que está, Joel, Tribe sempre apoiando a comunidade. Agora, o Paulo Valente está aí ainda? Não sei se Tô ele... sim. Joia. Então, se quiser
compartilhar seus slides. Eu vou te apresentando aqui, né? Para caso alguém não conheça você, não tenha escutado um episódio lá do Alexandre em Foco. Paulo Valente é engenheiro eletrônico, atualmente atua como engenheiro de pesquisa e desenvolvimento na Dockyard, uma empresa bem importante no ecossistema, na comunidade Elixir, né? Apoia vários projetos open source. E o Paulo Valente é parte do time Enex, Numerical Elixir, né? Inclusive, eu sempre falo, né, pessoal, existe uma fundação do ecossistema de Erlang chamado... O Elixir faz parte do ecossistema de Erlang, Erlang Ecosystem Foundation. Se vocês se associarem, a associação é de graça, a não ser que você queira pagar, mas você pode pagar também para contribuir com a fundação. Vocês têm direito a acessar o Slack da fundação, e lá tem um canal de Machine Learning, né, onde o pessoal, o Paulo está lá, o José Valim, qual é o nome dele? Sean Moriarty, o pessoal está lá conversando sobre essas coisas aí de Machine Learning em Elixir. Então, o título da palestra é Vetorização de Operações com Enex, e a palavra é sua, Paulo. Muito obrigado Pô, por ter aceito o convite aqui. Na verdade, por ter se voluntariado a dar a palestra. Muito obrigado. bom, obrigado pela introdução aí. Eu já nem vou precisar me apresentar. É, e obrigado por organizar esse evento também. Sempre bom a gente poder compartilhar as coisas em português aí com o pessoal, porque acho que falta conteúdo sempre, né? É, essa apresentação aqui eu vou fazer com o Livebook, no modo de apresentação. E ela é basicamente uma tradução do nosso guia de vetorização, que tem no repositório e na documentação do próprio Enex. Então, depois, quem quiser dar uma olhada com calma nesse livebook, está lá no repositório, na pasta de guides. Mas aqui a gente consegue discutir um pouquinho mais a fundo, as coisas assim com um pouquinho mais de calma, e principalmente em português. Então, primeira coisa, o que é vetorização, né? A vetorização é uma forma de você impor uma semântica de for each sobre os eixos, o que a gente chama de leading axis, né? Os eixos iniciais de um tensor. E com essa semântica, a gente consegue, às vezes, fugir de usar while, que é uma estrutura que a gente tem no Emacs, mas que, na maioria das vezes, acaba sendo mais lenta do que você escrever as operações de forma vetorizada. Ah, e essa semântica permite com que a gente possa interpretar tensores multidimensionais de formas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem um tensor com 3 dimensões. Em vez da gente interpretar ele como sendo um tensor de 3 dimensões, a gente pode interpretar ele como sendo uma lista de matrizes, por exemplo. E, e isso o código do NX consegue usar para obter resultados distintos. Tá um pouquinho abstrato por enquanto, mas a gente vai ver um pouquinho mais na prática agora com exemplos. Então, primeiro a gente vai dar uma olhada nas funções de vectorize, devectorize e revectorize. Um detalhe importante é que quem entende um pouquinho mais do Emacs sabe que a gente tem a API do Emacs e a gente tem o behavior de back-end, que é o que a gente precisa implementar para ter as chamadas de fato, né? E a vetorização ela é a nível do NX somente. Os backends não precisam implementar nada para a vetorização funcionar. Então, a gente vai começar trabalhando nesse exemplozinho aqui, que é uma função de normalização. Então, a gente vai receber um tensor. Por aqui, a gente está forçando que seja um vetor, na verdade, né? Um tensor com uma dimensão. E a única coisa que a gente está fazendo aqui é calculando o mínimo, subtraindo o valor mínimo. A gente poderia até escrever assim, porque estamos com um dfn. E depois dividindo pelo valor máximo desse resultado. Então, a gente está garantindo que o nosso resultado vai estar entre 0 e 1. Então, se a gente executar aqui, a gente consegue ver exatamente isso, né? A gente está agora com o resultado entre 0 e 1, mas
Se o rank for diferente de 1, não vai funcionar. Então a gente tem essa matriz aqui, por exemplo. Eu estou chamando de matriz porque é um tensor com 2 dimensões. Aqui a gente consegue ver que ele tem esse shape, 3x3. Se a gente chamar a função normalize, vai receber um erro, como esperado, mas digamos que a gente queira operar em cada uma das linhas. Ah, beleza, então a gente pode operar só chamar a atenção aqui que a primeira linha, a segunda linha é a primeira vezes 10, a terceira linha é a primeira vezes 2, adicionando 3, né? Então a gente espera que eles tenham uma cara parecida quando normalizar. Então, aqui temos o erro. Quando a gente vetorizar o tensor, a gente vê agora que a gente imprime uma coisa um pouquinho diferente, né? Voltando aqui. Em vez de ser 3x3, agora a gente ainda continua sendo 3x3, né? Essa representação aqui do inspect continua sendo igual, mas em termos do shape, agora a gente fala que é um tensor vetorizado com 3 rows, e rows aqui é só um nome, né? Poderia ser x, por exemplo, e continua sendo a mesma coisa. E agora é um tensor com 3 rows, e cada uma dessas rows é um tensor de rank 1, enfim, shape 3, né? Esse shape aqui. Os dados continuam sendo os mesmos, mas a gente está mudando a interpretação. E agora, porque a gente está tratando com tensores de rank 1, a nossa função vai funcionar. E, de fato, a gente acabou obtendo o mesmo resultado que a gente esperaria, né? E aí a gente sabe que a operação aconteceu em cada linha. E o resultado continua sendo vetorizado. Então, a gente não pode tratar esse resultado como sendo uma matriz. A gente pega aqui uma outra matriz, por exemplo, se a gente tentar adicionar, a gente vai ter um resultado errado, porque agora a gente tem um resultado que tem 3 rows ainda vetorizadas, mas em vez de serem vetores, agora a gente tem matrizes. É um resultado que a gente não quereria a princípio. A gente quereria, por exemplo, somar como se a gente estivesse só somando as matrizes mesmo normalmente. Então, a gente precisa do devectorize. O devectorize vai remover essa semântica. A gente pode usar keep names false, se a gente quiser não manter o nome do eixo, né? Muitas vezes eu acabo usando keep names false. E agora a interpretação desse tensor é como sendo uma matriz. E aí, quando a gente adiciona, aí sim a gente tem um resultado que é 3x3, como a gente esperaria de antemão. Se tiver alguma pergunta muito crítica aqui, deixa eu ver se tem. Ok. Se tiver alguma pergunta muito crítica, assim, podem me interromper, porque às vezes eu posso acabar não vendo o chat. Então, agora a gente vai ver o Revectorize, que é essa terceira função que a gente falou que ia discutir. E o Revectorize ele é muito útil quando a gente quer suportar o recebimento de tensores que podem estar vetorizados também. Então, aí, só mais uma forma de chamar o Vectorize, né? Quando a gente passa uma keyword, em vez de passar um átomo, uma lista de átomos, a gente está fazendo uma asserção sobre o tamanho dos eixos. Então, aqui a gente está garantindo que os 3 primeiros eixos vão ser 2, 1 e 3 em tamanho. Um tensor grande aqui, né? Basicamente uma lista de matrizes, no final das contas. Assim, tem mais dimensões na vetorização, mas na prática a gente vai pensar nisso aqui como sendo uma lista de matrizes. E o Revectorize permite que a gente mude o formato da parte vetorizada do tensor. Então, primeiro eu vou comentar isso aqui só para a gente focar um pouco no nosso tensorzinho. E a gente consegue ver aqui que em vez de ser 2, 1 e 3 com esses 3 eixos, a gente passa a ter um único eixo com tamanho 6.
auto aqui vai fazer com que a gente consiga colapsar esses eixos. A gente poderia escrever 6 aqui também, já que a gente já sabe que o tamanho é 6, né? Mas, em geral, a gente acaba usando o alto porque a gente quer suportar receber um tensor com quaisquer eixos vetorizados, por exemplo. E aí a gente consegue agora criar um tensor de constantes, por exemplo, que a gente vai usar para adicionar em cada uma daquelas matrizes que a gente tinha falado. Então a gente pode agora usar o Vectorize com esse tamanho que a gente já conhece. E aqui só para a gente poder olhar, né? Então tem os dois com Vectorize. A gente vê que esse primeiro aqui é escalar, as constantes são escalares. O outro aqui, a unidade é matriz, então a gente espera que uma operação entre os dois seja uma matriz 2 por 2 também, por conta de broadcast, enfim, regras de operações de constante com matriz, né? Então, quando a gente adicionar aqui, a gente vai ter o nosso tensor agora, o vectorized, 6 com o vector 6 ainda, né? Lista de matrizes, de fato aqui 0, 100, 200, como a gente tinha, como a gente esperaria vendo os, os dados de antemão, né? E o revectorize agora com o valor original dos vectorized axes permite com que a gente reexpanda o shape vetorizado. Então a gente está conseguindo restaurar o valor o formato original. E isso é importante porque agora a gente consegue, tem mais uma ferramenta para poder manipular tensores. Então a gente consegue simplificar muito a nossa vida em termos de quantos eixos a gente tem que manipular. Se a gente quiser introduzir um novo eixo vetorizado, porque a nossa implementação é vetorizada internamente, a gente não precisa se preocupar com colisão de nome, por exemplo. E esse é o uso principal do Revectorize. Então, agora tem mais um exemplo aqui, comparação entre uma implementação com while e uma implementação vetorizada da mesma função. Então, vou passar aqui pelo... Isso aqui são só validações de shape, né? E N aqui é o tamanho do primeiro eixo aqui do nosso template de saída. E aí a única coisa que a gente está fazendo aqui nesse loop é percorrer cada entrada do X com a entrada correspondente no Y, fazendo uma soma na entrada do X, adicionando com a entrada do Y. Então, como se a gente estivesse somando, por exemplo, todos os elementos da linha de uma matriz o, com o elemento de correspondente em um vetor e colocando aqui na entrada correspondente na saída. É um for each, né? É, em Elixir isso poderia ser implementado, em Elixir puro isso poderia ser implementado com um zip with ou um map, por exemplo. E a implementação vetorizada, a gente agora está usando o Revectorize aqui, colapsando os eixos, mantendo aqui um eixo vetorizado ainda, porque a gente quer interpretar a primeira dimensão como sendo a dimensão que a gente vai percorrer, que é o que a gente estava fazendo aqui. Aí a gente aplica exatamente a operação que a gente estava fazendo em cada elemento, porque agora a interpretação é de que a gente está operando elemento a elemento aqui. E depois a gente pode reexpandir com o resultado original. E aqui eu já vou destacar que tem um bug intencional, porque a gente vai aprender a lidar com ele daqui a pouquinho, que a gente está jogando fora a informação de vetorização que tem no Y. A gente está usando só a informação de vetorização do X. Então, isso pode gerar resultados inesperados se a gente não tomar cuidado.
Então, vendo isso na prática, a gente tem aqui os nossos x e y, né? Ah, então, x e y aqui, vetor e matriz. Quando a gente vetoriza, a gente passa a ter agora valores um pouquinho diferentes. Aqui eu estou vetorizando, na verdade, eu estou duplicando o x, fazendo um reshape para que a gente tenha uma lista com duas matrizes. Esse que é o nosso xvec. E o yvec, ele é basicamente o mesmo y, só que ele tem uma linha com ele e outra linha com ele vezes 2. E eu vou destacar aqui que a gente está... O x ele é vetorizado em rows e o y é vetorizado em calls. Os nomes são diferentes. Então a gente esperaria que alguma coisa de diferente acontecesse. Quando a gente pega os resultados agora das funções, a gente vê que, de fato, assim, para as mesmas entradas, o while e a implementação vetorizada tem o mesmo resultado para as entradas não vetorizadas. Para as entradas vetorizadas, ou melhor, para o xvec com o y normal, a gente está ainda tendo o mesmo resultado, só que duplicado, porque x é duplicado, ainda vetorizado. E aqui que está o erro. Aqui a gente está obtendo um resultado que só tem rows, e não rows e calls. A gente está jogando fora a informação de que esse eixo vetorizado ele tem uma semântica diferente desse eixo aqui. A gente está fingindo que os dois têm a mesma semântica. Eles significam a mesma coisa. E pelo nome ser diferente, eles não significam. O resultado deveria ser diferente. Então, antes da gente resolver esse bug, eu vou destacar aqui que a vantagem da gente estar usando a vetorização aqui é que esse tipo de conta que só usa broadcasting e tal, ele é mais fácil de ser otimizado por compiladores, em ser paralelizado, porque a gente tem garantia de que as posições de memória elas têm independência. Quando a gente está tratando de um while, a gente não tem essa garantia, então as nossas implementações não vão conseguir otimizar tão bem assim. O while vai tender a ser mais lento. Normalmente a gente ainda usa o while quando a gente sabe que vai ser muito intensivo em memória, por exemplo, porque a vetorização tende a aumentar muito o nosso uso de memória. Então, temos trade-offs aí a se considerar. Então, seguindo aqui agora, para resolver o nosso bug, a gente precisa usar reshape vectors e ou broadcast vectors, dependendo aí do caso. O reshape vectors, ele vai fazer o seguinte. Vamos tratar primeiro com esse tensor base, que tem só todos os algarismos de 0 a 9, né? E a gente vai vetorizar ele como sendo, primeiro, uma coluna com 10 posições. Então, esse vec i aqui, a gente vai interpretar ele como sendo uma coluna de escalares. E o vec j a gente interpreta como sendo uma linha. Aqui eu não coloquei o i, mas eu poderia colocar também usando o reshape e tal. Mas a graça é que se a gente faz a operação agora, a gente vai ver que tem um eixo J com tamanho 1 e ele encaixa com um eixo J de tamanho 10. A gente consegue fazer o broadcast entre esses eixos. E aí o resultado, agora ele é um vectorize I10J10 e é basicamente a tabelinha de tabuada que a gente estuda na escola. Então, quando a gente quer fazer operações cruzadas entre vetores também, ou uma operação cruzada de um dado com ele mesmo, vetorizar com nomes diferentes, por exemplo, pode ser um bom caso de uso. E aí, o Reshape Vectors, ele vai facilitar essas coisas um pouco para a gente. Por exemplo, a gente tem aqui A vetorizado com x2, y1,
e B vetorizado com Z2X1. E a gente quer uniformizar os eixos de vetorização para a gente poder depois fazer alguma operação em cima. O Reshape Vectors vai fazer isso. A gente recebe uma lista de tensores, retorna uma lista com o mesmo tamanho correspondente. Em geral, você vai fazer algum pattern matching aqui do tipo VEC A, VEC B. E a gente consegue ver que os eixos eles aparecem no resultado na mesma ordem em que eles aparecem pela primeira vez. Então a gente primeiro viu X, Y, Z e está vendo X de novo. Então o resultado vai ter X, Y e Z nessa ordem. E o Reshape Vectors, a gente está fazendo duas coisas aqui. Primeiro deixa eu colocar o false. Primeiro, a gente está adicionando os eixos que faltam com o tamanho 1. E aí a gente vê que é exatamente isso que está acontecendo, né? O Y1 apareceu aqui e o X1 veio para frente. E com o align ranks true, a gente ainda modifica também o shape interno para que ele possa fazer broadcasting também. Então, se a gente fizesse um devectorize das duas coisas, elas encaixariam. Basicamente, essa que é a ideia. Garantir que os nossos tensores se encaixam. E o broadcast vectors, ele vai fazer isso, mas de fato fazendo os valores se duplicarem ou triplicarem, enfim, se multiplicarem quando precisam, né? Então, o nosso X agora, em vez de ser 2, 1, 1, ele passa a ser 2, 1, 2, porque o Z tem tamanho 2 aqui. Poderia ser 3, por exemplo. Ele apareceria com tamanho 3 e ele apareceria agora com 3 cópias de si mesmo, em vez de não ser copiado, só ter o shape aumentado. E o Y também aparece com o X2, porque 2 encaixa com 1. É isso que o broadcasting vai fazer. E com isso, agora a gente consegue resolver o nosso bug. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na função é realizar o broadcast vectors. Que agora que a gente fez o broadcast vectors, a gente garante que os dois tensores estão com os mesmos eixos e que os eixos aparecem na mesma ordem. Então, agora sim, a gente pode usar exatamente o mesmo código que a gente tinha antes, mas essa informação de x vectorized axis aqui, que a gente está pegando aqui, ela tem a informação do y embutida. Então, quando a gente executar novamente a função, a gente vai ver que o resultado agora ele é rows e calls. Então, ele tem 4 entradas em vez de 2 entradas como a gente tinha anteriormente. Então, isso foi um passadão, assim, razoavelmente rápido sobre usos de vetorização. A gente tem alguns exemplos na codebase do NX. A implementação de SVD usa isso, por exemplo, porque originalmente ela funcionava só para tensores normais, a gente queria poder suportar batching, então a gente só usou vetorização para poder suportar o batching sem precisar mudar o código. E no NX Signal também tem alguns casos de uso em que a gente conseguiu remover loops while em favor de usar vetorização, e isso acelerou bastante as coisas, por exemplo, para a gente poder usar o Whisper no Bumblebee. Então, se tiverem perguntas agora. Já, deixa eu abrir aqui. Eu mudar minha visualização, que eu não estou vendo aqui todo mundo. Ok, eu estou vendo aí. Adriano chegou. Tudo bem, Adriano? Adriano, Matheus. Matheus foi palestrante lá na LX Fortaleza. Eu vi aqui no chat algum comentário. Sim. Eu não sei se é que o Elder mandou diretamente para mim, não sei se é uma pergunta para mim ou para todo mundo. Uma dúvida sobre a LX. Quando é gerado o binário, é possível esse binário mudar em algum momento as versões das dependências?
porque em um bate-papo com empresas, segundo o pessoal, eles passaram por isso. Né? Não, é uma pergunta que não é relacionada à palestra. Uhum. Não entendi aqui. Eu só coloquei aqui no chat uma pergunta lá sobre, quer dizer, o link do Enex, né? Eu, eu acho assim, eu achei bem interessante o uso que você fez aí do Livebook, né, no modo apresentação. O único problema dele é que ele, no caso assim do seu monitor, assim fica, sei lá, 50% da tela fica em branco, né? Porque Isso é uma questão um pouco mais, eu acho, do layout do Livebook em si, né? é, É, que ele é muito centralizadinho. então, Não, eu tem até que, dei bastante zoom no meu monitor aqui, que é 4K, né? Então, tem que para reclamar com. apresentação. Não, eu sei, eu tô dizendo, eu vou ter que reclamar com o pessoal do Livebook, vou dar um toque ali na Cristine, né, que Aham. trabalha lá com o pessoal. É, a minha percepção, assim, eu nunca estudei machine learning, mesmo tensores, eu tenho uma vaga ideia do que sejam. Uhum. Então, assim, muitas das coisas aí que você mostrou, eu disse, não, peraí, eu teria que parar aqui, estudar várias coisas anteriores para entender exatamente o que é que está sendo feito. Aí pega uma ideia, mas Uhum. dos detalhes mesmo. E aí fica a pergunta: vamos supor que tem alguém aqui que diz, não, poxa, eu quero investir em machine learning. Estou vendo que minha câmera aqui está. Eu quero investir em machine learning, eu quero realmente, por exemplo, sei que a pessoa diz, quero um dia poder ser capaz de fazer parte lá da equipe, fazer uma contribuição para o Enex, porque o Enex, na verdade, agora é uma organização, né, que tem vários projetos lá dentro. O que é que você sugere que a pessoa estude machine learning, independente de Elixir, pelos livros clássicos, ou, sei lá, a pessoa estuda o código do Enex, dos projetos do Enex, ou, por exemplo, eu sei que agora o Chan, não sei se ele já terminou, mas ele começou, né? Eu acho que já tem uma versão beta do livro Machine Learning em Elixir. Eu sei que o seu caminho foi diferente, né? Opa, tô vendo que tem uma pessoa querendo entrar. Foi diferente, porque eu acho que você já tinha aprendido machine learning na faculdade, não é isso? Exatamente, assim, o meu caminho foi um pouco mais acadêmico, né? Porque comecei a estudar álgebra linear na faculdade, processamento de sinais, então fiz iniciação científica em processamento de sinais, né? Então tinha muito uso de MATLAB, e o uso do MATLAB com NumPy, comparado com o NumPy, com o NX, é tudo muito parecido, né? A forma de pensar. Então foi um pouquinho menos direcionado para, quero entrar nessa área. A área foi meio que entrando por osmose, quase. Apesar disso, eu cheguei a fazer alguns cursos, Coursera, cursos do Andrew Nin, né? Vou botar aqui no chat. Que são muito bons. Então, assim, olhar esses cursos pode ser um bom caminho, se você gosta de aprender mais por videoaula. Entender a álgebra linear, eu acho que pode entrar como um segundo passo, porque muitas das coisas que você pega no, no uso prático de machine learning, no uso prático de NX, você não necessariamente precisa saber álgebra linear. E tem muitas coisas que não são necessariamente de álgebra linear aqui, por exemplo, essa questão de broadcasting, né? Broadcasting, eu acho que tem algumas coisas na documentação do NX que dá para dar uma olhada. E é um conceito que aparece também no PyTorch, no JAX, no NumPy. Então, dá para pegar dessas outras fontes também. Eu acho que você não precisa necessariamente estudar só NX se você quer entrar no mundo do NX. Você pode estudar Machine Learning como um geral e depois aprender como aplicar os conceitos no NX, porque, enfim, esse é o caminho que a gente acaba seguindo também, né? Principalmente quando a gente vai fazer coisas novas no NX. Eu vi até, eu escutei uma entrevista do Sean, né, do Sean Moriarty, com o Bruce Tate,
falando um pouco da história lá, inclusive da pré-história, né, de como ele, na verdade, ele começou fazendo algoritmos genéticos em Elixir, e isso evoluiu pro Uhum. NX, né, e tudo mais. Mas eu percebi que ele fica acompanhando, né? Ele tem uma noção do que está acontecendo no Python, né? Ele conhece, né? Então, acho que casa com o que você disse, né? Também conheceu É, as bibliotecas das outras linguagens. por exemplo, essa questão de vetorização aqui, ela já é uma coisa que existe em outras linguagens, né? É, por exemplo, no JAX, eles chamam de VMAP. E é basicamente essa mesma ideia, só que em vez de você aplicar no tensor, você aplica numa função. Você vai dizer para a função que tal entrada vai ser vetorizada em tais dimensões. É um pouquinho diferente, mas o conceito é o mesmo. É, o PyTorch, eu acho que tem uma questão parecida também. Quase certeza de que tem. E, e isso vale para a maioria das funcionalidades, né? Acho que tem pouca coisa assim que é de fato original nossa, é, que não bebe de outras fontes, digamos assim. E isso, assim, não é particularidade do Enex, assim. Todas as bibliotecas puxam de todas as outras. Exatamente. Eu deixei no chat aí a entrevista. Genetic Algorithms in Elixir, Sean Moriarty and Bruce Tate. E aí você vê até a- os time codes que eles colocaram, né? Já a partir do minuto 4 ele já começa a falar do NX, o potencial de Elixir e Machine Learning, por que Elixir é uma boa escolha para Machine Learning. Então, o pessoal que estiver querendo aprender mais é um bom começo. Obviamente, né? Eu acho que você vai ter que saber inglês, né? Não tem material em português suficiente sobre Enex e Elixir no momento. Se alguém. Olha, o Fernando colocou aqui a especialização, né? Quer dizer, o curso eles fizeram não só um curso, né? Eu acho que são vários cursos sobre Uhum. Machine Learning, os três aqui, né? Que estão colocados aqui do Andrew Ng, NG, né? É só NG o sobrenome dele. E Andrew André com W no final. Quem estiver escutando aí consegue achar fácil. E pelo link aqui do Fernando. É isso, pessoal. Acho que não tem mais nenhuma pergunta no chat. Alguém quer abrir o microfone e falar alguma coisa? Joel, Adriano, Matheus. Eu estou falando isso que eu estou vendo aqui. Alguém tem alguma coisa não relacionada à palestra que queira falar? Um aviso? Alguma coisa que vai acontecer? A Dockyard, Paulo Valente, você está sabendo se eles estão fazendo ainda aquela Dockyard Academy, que era um É, curso. sim, a Dockyard Academy, ela não está com turma nova no momento, vai retomar em breve, se não me engano, no início do ano que vem, mas o material é, É aberto, é né? aberto no GitHub, né? Vocês estão conseguindo ver aqui Sim, sim. a janela, né? Então, só procurar por Dockyard Academy, vocês conseguem achar. Vou deixar o link aqui. E aí o material tá realmente todo aqui, né? Você consegue seguir o curso de graça. A única coisa que não tem é que não é acompanhado pelo professor, né? Uhum. Mas o material tá Muito todo legal. aqui. Eu tô vendo que vai longe, né? Vai até a Live View, Ecto, Sim, autenticação, tem bastante coisa. sim, Eu tô, metaprogramação. como eu disse, eu tô dando um curso, eu só vou aqui nesses fundamentals aqui, olhe lá, né? Mix Uhum, Projects, né? Não, parte da sintaxe avançada aqui, mas a OTP, por exemplo, eu não chego aqui no meu curso, que é um curso assim mais genérico assim para todo mundo, mas esse aqui realmente é bem legal. E, claro, eu gosto de avisar, sempre que eu posso, eu falo para o pessoal: você
conhece bem de Elixir, Erlang, alguma coisa, quer fazer ou quer ter uma iniciativa até, eu acho que era a Zoe que estava hoje lá no chat do Elixir Brasil falando, aqui, quer fazer alguma coisa, poxa, a Erlang Ecosystem Foundation, ela patrocina. Se você mandar lá um pedido, diz, olha, eu quero fazer uma série de vídeos sobre isso, vai ser público, ou quero dar um curso presencial, eles dão uma ajuda lá. Claro, demora um tempo, né, até passar pelo board, né, porque eles têm um conselho que avalia e diz se vale a pena ou não, mas tem essa possibilidade. Eles estão querendo, tem pouca iniciativa ainda relativamente de gente querendo ensinar Elixir, ensinar Erlang, ensinar Machine Learning, ensinar qualquer coisa, então tem todas essas possibilidades aí. Então, eu acho que como não tem mais nenhuma pergunta, ninguém quer falar nada, eu agradeço a você, Paulo, agradeço novamente ao Fernando, Obrigado agradeço ao pela presença Pedro de aí, novo, pessoal. em nome da Tribe, agradeço a todo mundo que compareceu aqui e sigam lá o Elixir em Foco no Twitter, que é, e claro, participando lá também do Telegram Elixir Brasil, quando tiver uma outra possibilidade de um evento desse, eu aviso por lá e aí todo mundo fica sabendo. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, tchau.